Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo, eu sou a Ellen, eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, como estamos? Agora o DoraCast vai sair às terças-feiras, às 8 da noite, tanto nos streamings quanto no YouTube. Então, se você não sabia que hora que saía, ou tinha confusão, agora em todos os lugares vai começar a sair às 8 horas da noite, na terça-feira. E quando tiver Chá com a Dora ou outros vídeos, a gente anuncia tanto aqui como nas redes sociais. Então, aqui quem está falando é a Elisa, e quem está do outro lado. Olá, Doratingos! Quanto tempo! Mentira, só foi uma semana, mas faz muito É, tempo. Como vocês estão? Tudo bem? então, hoje a gente vai falar de uma série que ela é estranha no sentir, digamos assim, que é A Time Called You, ou O Tempo Traz Você Pra Mim, em português. É uma série recém-lançada, tem o quê? Uma semana? Nem uma semana. Foi Acho que lançada foi isso. na sexta-feira, dia. Não, mentira, já tem uma semana. Foi lançada na. A gente está gravando na sexta-feira, dia 15. Ela foi lançada uma semana atrás, certo? Uhum. Dia 7, 8. Exatamente. Na sexta-feira anterior, que ela foi lançada. Vocês vão estar nos escutando na terça-feira, às 8 horas, como eu já falei do horário. E é uma série muito bem escalada, tem atores muito bons. Tem o ator do Pretendente Surpresa, tem a atriz de Vincenzo, e tem esse outro ator que eu já vi, mas eu não lembro qual série que ele fez, que ele é uma gracinha também. Essa série é da Coreia do Sul. Os atores que estrelam essa, essa série são o An Hyo-seop, a Jong Yoo-bin e Kang Hun. E essa série é baseada numa série de, de Taiwan, que tem o nome de Someday or One Day, algum dia ou um dia. E ela foi, aqui, dia 8 de setembro, ela foi lançada agora na Netflix, para o mundo todo. E foi legal que ela já veio completinha, então quem gosta de maratonar já fez a festa aí no fim de semana. Mas a gente não conseguiu maratonar, né, Ellen? A gente assistiu alguns, depois assistia outros. Foi assim que você fez também? Para mim foi, eu achei, até eu estava conversando com a Elisa antes, nos bastidores, a gente É. estava falando, né? Essa é uma série que todo mundo está falando que foi bem escrito, e foi mesmo, não tem nada assim, né? Mas eu não consegui maratonar, não, não, né? Então, eu não quero dar os spoilers Hum, antes, mas eu não consegui fazer né? Até eu falei para eles, é bonitinha, só que o meu tá preso ainda no terceiro episódio, eu tô perdida ainda. Mas eu só que é uma série assim, que a gente está perdido, mas você quer continuar para você ver o que que vai sair daquilo ali, porque não é sim. possível tão você ficar tão perdida. Eu me sentia como se eu estivesse no meio do deserto. Aí às vezes caía uma gota de chuva, eu falava, opa, vou pegar aqui essa gota, mas só isso. Aí depois foi engrenando, mas mesmo assim, né, ainda levou um tempo. É, o nosso interessante ponto de vista é uma série estranha, vamos dizer assim, que não é uma palavra feia e também é algo que expressa bem essa série pra gente. Eu faço as minhas palavras da Ellen nessa questão. Mas a gente vai explicar e vamos falar o que que aconteceu. A história é sobre a Jun-hee, que ainda está em luto, né? Começa assim, ela começa de luto do seu namorado, o Yoon-jun, atualmente, então 2023. E isso já passou um ano da sua morte, do namorado dela. Só que logo no primeiro episódio, ela recebe, no primeiro episódio mesmo, né? Que ela recebe lá o toca-fitas portátil, o famoso
que é a marca, no caso, né? O Walkman. Walkman. E, e ela consegue voltar no tempo para 1998. E ela acorda no corpo da Minju, que tem 18 anos na época. Então ela tá nessa nova realidade, nesse espaço-tempo do passado, num corpo que é praticamente o mesmo dela, ou igual a ela, só que não é ela. Ela conhece o Xion, que tem também uma. É como se fosse a mesma pessoa, né? Do namorado dela que faleceu lá em 2022. E ela. Porque o que ela fez, ela disse que queria muito encontrar o namorado dela de novo, né? Porque até então a morte dele foi de acidente e não encontraram o corpo. Foi acidente de avião. Então, como é logo no primeiro episódio, a gente pode dar esse spoiler. Ela fica. Pô, deve ser uma situação estranha, né? Se a pessoa morre em catástrofes, não tem como encontrar o corpo, porque, querendo ou não, representa muito para o ser humano dar um fim, né? Uhum. Finalizar algo, a morte. É como se ficasse algo no ar, assim. Será que a pessoa morreu, não morreu? Por mais que saiba que sim, mas a mente sempre fica nesse lugar. Eu não vi, não enterrei, não cremei, né? Então, a sensação deve ser muito estranha. Então, começa aí a série, e aí a gente começa a. São 12 episódios, geralmente por volta de 1 hora, alguns, outros um pouco menos, 50 minutos. E tem triângulo amoroso, tem. Ou parece que tem triângulo amoroso, tem Então, suspense, tem tentar entender quem é você. Tem, tem uma coisa interessante que é uma ocupar o corpo de outra pessoa e aquele que já ocupava o corpo, digamos assim, observar isso acontecendo, meio isso é que legal mesmo. invadir. A gente pode falar sobre esses pontos de vista. Enfim, o que que você. Talvez até esse gancho aí, né? O que que você acha disso que eu É, falei ou da série como um todo? a série, então, achei, como eu disse, não foi algo que me prendeu porque eu queria ver o que, que ia acontecer, porque eu falei, não é possível a gente estar perdida desse jeito, não vai ter um desfecho, né, nisso, não é possível. E aí eu queria assistir por isso. Ah, Mas não foi assim, né? Mas fui assistindo porque os atores são muito bons, eu gosto muito dela, né? Que ela fez o Vincenzo. Eu acho ela uma excelente atriz, então me chamou muita atenção. Ele também eu gosto bastante. Inclusive, eu confundo ele muito com aquele ator da Fada do Levantamento de Peso, hum. o Nam June-hyuk. Eu confundo os dois, aí depois falei, não, mas não é, porque a boca é diferente, não sei o quê. Porque a gente, quando começa a ver coreano, quando você começa, você acha que todo mundo é igual. Aí depois você vai vendo que não, gente, eles são muito diferentes, não parecem nada um com o outro, né? Mas isso é quando você começa a afinar o olhar, porque a gente está no olhar ocidental. Então, quando a gente olha todo mundo com os olhinhos puxados, você acha que todo mundo é igual. E aí por isso que eles ficam bravos quando a gente fala que coreano é chinês e chinês é japonês, porque não são iguais, eles são muito diferentes e você Uhum. consegue depois assistindo muitas séries, você consegue observar isso. E você fala, nossa, aí você já consegue até distinguir. Eu ainda demoro um tempo, mas já dá para perceber quando é chinês, quando é coreano, quando é japonês, você já consegue ver uma diferença ali, né? Isso é Então, verdade. aí eu confundo esses atores, mas eles são parecidos. Mas olhando de perto, eles não são iguais. Não tem nada a ver um com o outro. É só minha confusão aqui. Mas aí voltando para a série. Tem muitos pontos interessantes, é uma série de suspense mesmo, assim, você fica muito tempo ali tentando mesmo entender o que está acontecendo, como que faz essa viagem, como que eu coloco. Gente, para quem vai ouvir não sabe o que é fita cassete, depois pesquisa aí no Google, porque eu acho que nem tem mais por aí para ver. Mas aí ela coloca a fita e viaja no tempo e acorda no corpo de outra pessoa e a pessoa está presa no corpo. Esse ponto é muito interessante mesmo, porque a pessoa está vendo tudo. Só que a pessoa que está no corpo ouve a voz, mas
como ela não sabe o que está acontecendo, ela fica ouvindo aquilo, mas ela pensa que vem de fora, só que a voz está dentro da cabeça. E é muito legal isso, porque a gente passa por isso nesses momentos, mas não tem ninguém habitando o nosso corpo. Mas tem sempre uma voz falando com a gente. Eu achei esse ponto bem interessante, né, da gente falar, porque às vezes a gente fica achando que é uma voz externa e não é interna, e muitas vezes a gente não escuta essa voz interna. E em Hum. muitos momentos da série, se ela, a menina, porque depois elas trocam de corpo, a menina original, dona do corpo, volta para o corpo dela, vou dar um spoiler bonito agora, e aí ela fala, ela começa, a outra que ficou presa lá, começa a falar com ela e ela não escuta. Então, isso, se a gente escutasse muitas vezes a nossa voz interior, a gente sairia de muitas enrascadas, né? Assim como ela lá sairia. Mas ela não queria ouvir, porque ela queria fazer o que estava na cabeça dela. E nem era. Tinha coisas que era do coração, mas nesse momento era muito que ela queria fazer a vontade dela, porque ela já tinha feito a vontade de todo mundo, né? Então ela não Hum. escuta a voz, mas a voz nesse momento estava salvando ela do perigo. Então fica confuso isso. E aí depois, e falando isso aqui agora, porque até então eu não tinha pensado por esse tendo essa visão, mas fica confuso porque a série dá essa confusão também da gente perdido, porque a gente fica assim na vida, né? Porque a gente não sabe qual voz que a gente quer ouvir. Porque a gente quer Hum. fazer as coisas, mas aí tem uma voz falando na cabeça, olha, se você fizesse assim, seria melhor, e não sei o quê, mas você fala, não, não vou fazer, e aí você teima, e aí você quebra a cara, e aí você fica com raiva, porque você volta para você e fala, se eu tivesse feito, mas aí você também esquece que a gente vive experiência, né? A gente está vivendo experiências. Então, não é ficar com raiva, falar, ah, errei aqui, vou tentar de novo, agora eu vou ouvir a voz da minha cabeça, o que que ela pediu para eu fazer? Vou lá fazer. E aí você faz, fala, não, mas também não é isso. Então, você se permitir, né? Então, e lá não, lá na série mostra que eles estavam mesmo, cada um querendo fazer a sua parte mesmo, eu não estou nem aí com nada, eu quero o prazer momentâneo, que é disso que a gente fala muito, né? Conforme a gente vai falando aqui no Dora, a gente fala muito. É legal ter prazer, óbvio, mas tem coisas que é só momento. E aí você escolhe aquele momento, tudo bem, não se culpe, você escolheu, foi uma escolha que você resolveu fazer. Mas você acaba que depois perdeu um tempo de ter feito algo que duraria mais tempo, né? Hum. Mas, como eu disse, é sem culpa, mas é algo para a gente começar a olhar. Então, eu falando isso agora, me veio tudo isso, e eu falei, olha que interessante. Então, talvez o escritor, né, o autor da obra, quis mostrar exatamente isso, essas confusões, né? Como seria se eu pudesse voltar no tempo e resolver uma situação que agora poderia ser diferente, eu não poderia estar passando, não precisaria estar passando por todo esse luto, porque já começa a cena, como a Elisa explicou, falando de morte, né? E é uma Uhum. coisa que a gente fala muito pouco aqui no Ocidente, né? A gente não conversa muito sobre morte e a gente fica com esse apego muito grande. É uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, sim, mas como a gente fala pouco sobre isso, a gente acha que sempre vai durar a vida inteira, né? A gente sempre acha que a pessoa vai estar do nosso lado a vida toda. Então, a gente acaba adiando muitas coisas que poderiam ser ditas antes, né? Mesmo que a pessoa não vá morrer amanhã, mas você poderia falar hoje, então fala, não deixa para amanhã, né? E lá tem muito, traz muito isso na série, porque as pessoas querem voltar para resolver coisas que não foram Uhum. resolvidas antes, né? Então acho que o autor pensou nisso, nessa confusão mental que causaria se a gente voltasse, né? Eu achei, agora me deu, deu uma clareada, já estou começando a gostar mais. Já mudei aqui a minha percepção sobre, mas mesmo assim ainda tenho essa percepção de bem enroladinha assim. Mas você precisa Hum. assistir com atenção, porque tem muitos pontos ali que se você ficar, por exemplo, você está assistindo, mas está vendo o celular. Você perde uma frase ali que vai fazer efeito na outra cena, né? E aí você fala, Hum. nossa, o que que eu perdi que eu não estou sabendo, né? Mas é bem isso, isso. Aí eu não ia falar nada, falei um monte, Cris. Falei um monte de coisa. Ah, eu sinto a energia dessa série bem truncada mesmo, como é a viagem que eles fazem.
sai de 2023, vai para 1998 e outro corpo, uma outra pessoa, é, e aí volta e para o futuro e volta para o passado e presente e vai contando a história de todos praticamente. Então é estranho para mim nesse sentido, de que eu senti mesmo que a série não fluía. Ela não é uma série fluida, pelo Não, menos no meu ponto de não é. vista aqui, não achei fluida a série. E querendo ou não, a gente acaba comparando com outras séries, né? De repente você viu o Pretendente Surpresa e aí vai assistir essa pensando que pode ser parecido, mas não tem nada a ver. A não ser o ator principal. Ah, sim, aí o romance lá do Pretendente Surpresa é outra coisa. Aqui tem um romance, mas é um Sim, romance truncado, igual você está falando. É uma série que não dá para é. ficar querendo uma série romanticazinha, né? Bonitinha. Não, não é essa. Uhum. E tem a questão de apego que é muito grande, porque o namorado da Juni, é isso mesmo, vou falar de Juni para ficar mais fácil. O namorado da Juni morre, igual a gente comentou, e ela não tem essa questão de provas de que ele mesmo faleceu, então ela fica nisso, e aí ela quer de toda maneira ter ele de novo. E, e ela fica muito arrependida porque ela tá para viajar para outro país para poder trabalhar e ela sente que quer ir sozinha. E ele já não queria, ele queria ir junto com ela. Então, nisso, ele viaja ou vai viajar e acontece o acidente. Então, ela deve sentir um remorso ou uma culpa muito grande em relação a isso. Ah, sim. E daí a gente vai entender depois que tudo foi como tinha que ser. E mesmo voltando no tempo, até uma parte, você percebe que. Bom, vamos dar alguns spoilers aqui, já é bem anunciado também na divulgação que tem spoilers, mas Adora essa é. sempre foi, de dar spoiler, só não tem É, jeito. então, uma das conclusões que você pode tirar dessa série é que as coisas são como tem que ser e voltar no passado, pelo menos por enquanto, não é algo fisicamente possível, ou pelo menos a gente não tem essa informação assim para todo mundo saber, e que sempre quando a gente está muito apegado a alguma coisa, está muito simplesmente não soltou aquela situação, seja ela qual for, a gente vai querer fazer coisas que nos tragam a pessoa de volta ou você não sai daquele lugar, sendo que aquilo acabou e você tem que seguir em frente, aprender com aquilo. Só que se você ficar muito ali no passado ou viver no futuro, né, criando expectativas e não vivendo hoje, a vida não vai Sim. ser tão aproveitada, digamos assim. Não vai ser o melhor possível. Não quer dizer que vai ser ruim nem vai ser bom, mas vai ser viver de coisa que não é a realidade, não é a sua verdade naquele momento. Então, eu tô falando aqui, provavelmente eu vou precisar escutar isso de novo para eu ancorar isso que eu tô falando. É, gente, porque se vocês não sabem, muitas coisas que a gente fala aqui é porque a gente está trabalhando na gente também. Não, com Então, a certeza. maioria, na verdade, o trabalho é exatamente esse, né? O Dora Sim. vem com isso, né? A gente trabalha na gente e expande para o mundo, porque a gente Uhum. sabe que com certeza pode ajudar alguém. A gente sempre fala isso aqui. Então, isso que a Elisa está falando é muito, muito que acontece mesmo. A gente vai ouvir depois, e às vezes a gente está falando aqui, a gente está consciente do que a gente está falando, mas quando a gente escuta a gente falando de um outro lugar sem ser na gravação, porque enquanto a gente está gravando aqui ao vivo, né, a gente está ouvindo de um jeito, mas quando a gente escuta vindo, sei lá, da plataforma que a gente colocou,
é diferente. Aquilo entra e a gente fala, nossa, a gente falou isso, meu Deus, né? Como assim? Sim. Né? Então isso traz um efeito diferente na gente, né? Por isso as séries fazem isso. E o que a gente fala também faz isso com a gente, né? Uhum. E a gente vai aprendendo falando também, né? De repente, você está sentindo algo, não elaborou, e aí quando você fala, você tem a possibilidade de colocar o sentimento para fora em palavras e fazer mais sentido, até porque a gente valoriza muito a palavra, né? A escrita, a, o que sai da nossa boca. A gente valoriza muito, muito mais às vezes do que o que a gente escuta. E muitas vezes a gente não se escuta, né? Isso que a gente está falando dessa Também. voz aí, a gente não se escuta, né? Então, e não escuta os outros também, e aí isso é um trabalho, né? Mesmo de você parar e falar, Uhum, nossa, preciso ouvir, como você falou, preciso ouvir isso também, porque está fazendo sentido aqui para mim. Mas naquele momento que, sei lá, por algum motivo, você fala, não quero ouvir agora, você se bloqueia, não ouve, e tá tudo certo também, né? sim. A gente tirar essa cobrança grande da gente também de que, né, a gente tem que fazer tudo assim. Eu acho que hoje em dia, assim, eu vivo uma vida de a gente precisa viver a experiência. Então, se eu não escolhi aquilo, eu vou para aquilo e tudo bem, mas sem a culpa, né? Uhum. Ai, porque eu não fiz, ai, porque eu sou uma porcaria de pessoa, não é nada disso, né? Porque eu já fui muito disso, de me xingar muito. Então, Nossa, hoje é diferente. é verdade. E, bom, vamos mudar um pouco, ainda nesse assunto, mas falando da personagem, a Juni, ela ocupa o corpo da Ko Min-ju, e a gente vê, é como se a Min-ju ficasse, vamos só pôr um lugar para ficar mais fácil. É como se a Min-ju tivesse ali na cabeça do próprio corpo, no caso, que a Juni, né, Assume. assumiu, e ela visse tudo que a Juni está falando. E aí ela começa a perceber que as pessoas, porque a Juni tem uma personalidade extrovertida e a Minju é introvertida, e até numa coisa de medo, né? Como se eu tivesse medo de me posicionar. É, Uhum. você vai falando, vai fazendo sentido, né? Por que que eu não me posiciono, né? Porque, né? Então, Exatamente. Ah, e aí ela começa a perceber que a Juni vai fazendo mais amizades, as pessoas começam a conversar com ela, ver que ela mudou, ver que ela tá com a postura diferente, e ela faz amizade com o Xion e bom. o Ingyu, Yeonju, acho que é. Yeonju. É, faz Yeonju amizade com não, mentira. eles. É Yeongyu mesmo. Jun É. Ingyu. Ela faz amizade com eles. Enfim, ela começa a fazer as comparações, né? Olha só, a Juni no meu corpo, onde ela chegou, como as pessoas percebem, e eu como que eu era. E aí tem uma parte que é bem legal e que ela fala assim, a Minju, no caso, você é como se ela estivesse dando um grito assim para dizer que ela fez tudo que ela podia para ser até uma pessoa diferente daquilo, só que ela não conseguiu. E quantas vezes a gente não entrou nesse lugar de tentar o nosso máximo, claro. Se você não se permitir a mudança, você não vai saber do que você é capaz. Mas às vezes você tem que chegar nessa consciência de que, sei lá, X anos atrás, a Elisa, lá na faculdade, tinha uma consciência, a Elisa hoje, depois de infinitos anos na faculdade, mas eu fui evoluindo, né? Não Não fiquei só ficou na no lugar, graduação. exatamente. É, tá até mudando de área. Aí você se compara. Nossa, quantas vezes eu me calei, que a gente já falou sobre isso aqui no chá com a Dora, falar ou não falar essa questão. Quantas vezes eu não falei?
mas era o máximo que eu conseguia. Mas só que, às vezes, esse máximo é algo que é o mínimo da sua potência. E aí ela fala: Nossa, eu fiz o máximo, eu já tentei mudar, já fiz várias coisas. E ela não conseguia mudar. Aí, se a pessoa não consegue mudar e tem essa consciência, aí você tem que buscar auxílio Auxílio. médico, psicológico, terapêutico, alguém para conversar e se abrir, né? Não se fechar completamente. Acho que é por isso também é importante a gente falar aqui sobre isso. Em setembro, todo ano, tem, né, a campanha do Setembro Amarelo sobre saúde mental, combater a suicídio, né? Falar sobre isso. Então, é importante você saber que se você, de repente, está escutando e está nesse lugar de, nossa, mas eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente. Mas não quer dizer que você vai precisar ser diferente, mas você precisa procurar ajuda, porque se de repente está tendo pensamentos muito tristes, depressão, ansiedade, situação até de igual eu não aguento mais, eu já fiz tudo. Então, o que que você pode procurar? Você pode procurar até não viver mais, para não falar outra coisa, porque não aguenta, já tentou. Só que daí é nesse momento que é um grande ponto importante que você pode buscar ajuda e aí a sua vida pode mudar Dá muito. e muito. E aí você vai ver é só a ponta do iceberg do tanto de potencial que você tem, que a gente tem. A gente já passou por momentos assim, né, Ellen? Não vou Uhum. dizer que os níveis cada um passa, mas pontos na vida de transformação. É aquela coisa da borboleta, né? Vamos falar da borboleta, que vai ser mais fácil. A borboleta lagarta, aí chega um momento que ela vai parar e vai entrar no casulo e ela não tem noção do que vai acontecer. Pode ser um momento de muita dor, pode ser também uma outra comparação. Quando o bebê vai nascer, quando a gente vem para o mundo, a gente não sabe o que tem ali, só sabe que é um túnel, digamos assim. Pode ser que tenha uma luz, mas vai acontecer uma coisa muito drástica. É um impacto muito grande, uma potência muito forte. Então, nesses momentos, são os momentos em que você fala: Nossa, não tem mais nada aqui para mim. Só que daí, se você busca ajuda, resolve se abrir com outras pessoas ou profissional, e aí você, depois de um tempo, você vai falar: Nossa, olha o tanto de oportunidades que surgem depois disso que eu passei. Exato. O tanto de transformação eu posso escolher por causa dessa decisão que eu tomei, que foi pedir ajuda. É porque às vezes a gente fazendo só essa comparação, igual no caso da série, ela se comparava com a outra. Mas a outra é daquele jeito por natureza, e ela é daquele jeito por Uhum, natureza. Se a gente fica nessa comparação, igual eu falei, a gente fica se xingando, se achando que a gente é o pior do mundo, mas é porque a gente não sabe da potencialidade que a gente tem, a gente não sabe os nossos pontos fortes. A gente fica frisando só os fracos, né? Mas às vezes a pessoa é muito boa em outras coisas, mas ela fica só no ponto fraco e se compara com a outra nos pontos fortes da outra. Então nunca vai dar certo isso, porque você está comparando uhum. seus pontos fracos com seus pontos fortes, com os pontos fortes da outra pessoa. Nunca isso vai funcionar. E aí isso de pedir ajuda é muito bom, porque você pede ajuda e a pessoa que vai te ajudar, ela vai trazer para você os pontos fortes. E aí você vai continuar tendo aqueles seus pontos fracos lá, aqueles seus pontos, né, que você sempre vai estar olhando para ele, mas você vai sim dar não prioridade, você vai olhar mais, você vai trabalhar mais com seus pontos fortes. E aí você vai se sobressair. Então, a ajuda é importante nisso, porque às vezes sozinho você não enxerga, você não consegue, porque você está o tempo todo se comparando com pessoas que têm. Porque quando a gente olha para alguém, a gente admira, a gente vai olhar com certeza os pontos fortes, né? Você não olha né, os pontos fracos, você sempre vai olhar as coisas que são mais legais.
Então você não consegue ver em você essas coisas porque você quer que seja igual ao do outro, mas não é, não tem jeito, Tem né? como, né? Então a ajuda traz para você essa clareza, ela consegue trocar, fazer com que você troque os seus óculos e consiga ver em você coisas que você nem sabia que você podia fazer, né? Então a ajuda é muito importante, porque aí você não chega nesse ponto crítico de não querer mais viver, né? De Uhum, querer partir, porque aí, por todos esses motivos que eu falei, né? Você quer não viver mais para acabar com essa dor, porque é uma dor, não é um sofrimento, né? Então, quando você busca ajuda, aquele profissional vai conseguir trazer para você, talvez, um, não vai tirar de toda a dor, mas vai te ajudar a trabalhar com isso por um período. Vai ser um período, é um processo. É como a Elisa falou da borboleta, é um período, é um processo. Né? Você vai uhum. passar por tudo aquilo, talvez seja para uns mais doloridos, para outros menos, mas você vai passar por aquilo e vai conseguir sair, vai conseguir falar, poxa, ainda bem que eu acreditei em mim e fui buscar ajuda, Uhum, porque buscar ajuda é acreditar em você, não com desistir de certeza, você. Né? E na com série eles falam certeza. muito disso, é muito claro e é muito legal que a Elisa trouxe, também nem tinha me antenado para isso, mas a gente, né, com esse Setembro Amarelo, é uma série bem importante para esse mês, né, dessa saúde mental, né? Sim. E para a gente ir finalizando, hum, continue, né? Continue. Se tá nesse lugar de não aguenta mais, muito cansaço, a mente não para, é só ataque, ataque, ataque dentro de si, digamos assim, continua, pede ajuda, e aí, lembrei o que eu queria falar. Cada um tem um potencial a ser desenvolvido. Aliás, eu escutei essa semana. Nossa, você tem tanto potencial, e aí, uma situação que eu tava de não confiar naquilo que eu tinha feito, e depois deu certo, porque às vezes você precisa da opinião do outro, porque você faz trabalhos para outras pessoas, né? Então, numa coisa que eu fiz, mandei, e aí depois a pessoa falou, não, era isso mesmo que eu queria. E aí, e toda aquela coisa que eu me coloquei, nossa, fiz o melhor, mas não tô confiante, né? Então, cada um tem suas características. Você pode ser introvertido, extrovertido, não importa, mas todos têm a contribuir, todos têm qualidades e coisas a melhorar. Exatamente. Então, continua e pede ajuda, com certeza. Não, não desista. E pode ser, você tá doido aí falando, você não sabe do dor que eu sinto, você não sabe disso, daquilo. Mas se tá escutando a gente falar aqui, então pode ser aquele bendito sinal de que, por sua causa eu pedi ajuda. Por minha causa não, por sua causa, né? É para você, Não né? é pra gente, é pra E a você. ajuda é para você. Então, E continua, um dia de cada vez, nem que seja um instante de cada vez. Então, assistam a série, ela pode ser uma série diferente do que do se normal, né? espera, do que se Normal, espera, entre aspas, né? normal, entre aspas, né? Que normal também nem existe. Exato. E ela pode ser uma série, às vezes, que não flui tanto, mas tem bastante coisa a aprender. E você pode assistir e não precisar passar por aquilo na sua vida, por exemplo, que é algo que eu escutei uma vez, eu acho que faz muito sentido. Você pode ver um filme de catástrofe e aí você não precisa viver aquilo. Exatamente. Você já meio que viveu ali no filme, É, sabe? Nesse sentido. porque o cérebro ele não tem essa capacidade de ilusão e de realidade, né? Então, se você der ênfase para uma coisa que seja, assim, teoricamente é uma ilusão, o cérebro ele não consegue distinguir isso. Então, você vive aquilo, se você colocar na sua cabeça que você está vivendo, você vai viver. É, Né? Então, muitas coisas, quando a gente não tem saúde mental, a gente cria muitas neuras com relação a isso, né? E a gente acaba vivendo essas situações porque a gente começa a pensar demais aquilo e aquilo vai vindo para a gente. exato.
E a gente às vezes nem percebe que é por um pensamento. Começa assim. Então, é isso. A gente se vê, ó, a gente se escuta e se fala. Quem sabe se vê logo, logo, né, Eli? Quem sabe? Quem sabe? Mas A gente teremos se. novidades. Eu sempre estou falando isso aqui, mas calma, É, gente. né? Calma, porque é um processo. É, Eu estou num processo aqui. estamos em processo. Logo, logo a gente coloca mais Mais coisas coisas legais. para nós e para vocês em expansão. Então, até o próximo DoraCast. Até mais, Doratingos. Até o próximo DoraCasts. DoraCasts, ó, até a próxima Dora. Nos sigam nas redes. Estamos juntos.